O Destacando está de volta para o segundo bloco e hoje nós temos aqui a presença do André Montoya e do Caio Mourão para falar sobre futebol, bater esse papo legal sobre futebol. E agora a gente vai falar sobre o Cruzeiro, né? O mercado da bola. O mercado da bola do Cruzeiro também está movimentado, há muitas possibilidades de chegada. Chegou o Joel e chegou também o Leandro Damião, que era o atacante que o Cruzeiro correu mais atrás nesse mercado da bola, nessa época da transferência. Como vocês verem essa chegada do Joel, do Leandro Damião, tem o volante chileno também que chegou e... Felipe Seymour. Isso. Como é que vocês veem a chegada desses jogadores? Bom, Felipe Seymour... É uma aposta. É, uma aposta, eu diria que Já até... velha. Mas foi aposta até no Chile, né? Porque ele passou por um reality show, parece que ele não passou sequer por categoria de base. Tem resistência, vamos ver qual que é a dele, né? Jogou pela seleção chilena e tudo mais. Mas também é uma posição que o Cruzeiro está bem servido. Tem o Lucas Silva, o Lucas Silva não vai sair pelo menos por agora, o Newton não vai sair. Você tem ali um banco ainda, tem o Eurico, que é da base, que vai subir, que já tinha jogado no ano passado, vai subir definitivamente esse ano. Você tem aquele menino que veio... William Farias, tem a volta do William Tinga. Farias. O Tinga, eu acho que faz um trabalho mais fora, mas, quer dizer, não faltam jogadores ali para compor. Leandro Damião, qual Leandro Damião que está vindo? O de 2011 e O do Inter, foi campeão da Libertadores, né, e depois teve uma boa temporada em 2011, ou que foi a tragédia em 2012, 2013 e 2014. Então a gente também não sabe. É um cara que está vindo para suprir uma camisa 9, que o Cruzeiro tem um belo de um time e uma diretoria tão organizada, né, desde 2013, mas até hoje não conseguiu um camisa 9 que chega e fala assim, olha, esse camisa 9 é bom, é do time do Cruzeiro, pertence ao Cruzeiro e a gente não tem problema com ele. Não, veio o Marcelo Moreno, em 2013 era o Borges, o ataque centroavante do Cruzeiro, né? Era o Borges que teve inconstância, teve lesão, inclusive, já em 2013. 2014 foi um cara emprestado, Marcelo Moreno, que foi uma recuperação que ele teve. E agora vem um outro camisa 9 com a perspectiva de recuperar. Recuperar camisas 9, se vai ser uma assina do Cruzeiro, vai ser uma assina que é no mínimo perigosa. A gente não sabe o que pode acontecer. Eu diria que é uma incógnita total. Eu apostaria 50% das minhas fichas no Leandro Damião. Todas, de forma alguma, também deixaria de apostar alguma coisa. E o Joel, para mim, sinceramente, a grande contratação do Cruzeiro para mim esse ano é o Joel. Menino novo, menino veloz, tem velocidade boa. A gente não sabe, tem a situação do Dagoberto que sofreu com lesões, então é um cara que sai um pouco desse rol de jogadores que vão disputar a posição ali com ele, entendeu? E esse menino, principalmente, é um menino novo, com velocidade. É um menino que pode entrar nesse time do Cruzeiro e fazer a diferença. Ele também pode fazer essa função de camisa 9, como ele fez no Curitiba. Também pode fazer a função de centroavante. E o Damião que fica esperto. Fica esperto porque 2014 para ele foi E eu vou simplesmente acrescentar, terrível. porque o mercado foi mais movimentado para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro dispensou o Borges, que já tinha final de contrato e tudo mais, teve outros que saíram, mas veio o Gilson, que estava no América, né? E a gente falava isso até no intervalo aqui. A minha aposta no Gilson, né? Eu confesso que eu vi poucos jogos do América, aliás, pouco acompanhei o América na Série B, mas eu vou por uma fala do presidente Gilvan, no final agora em 2012, que ele deu uma entrevista para a Rádio Itatiaia dizendo o seguinte, olha, quando a gente contratou o Gilson, ele não citou o nome, mas deu até uma alfinetada no Celso Roth, que era o técnico do Cruzeiro. O técnico do Cruzeiro, na época, não gostava de futebol rápido e nem futebol para frente. Então, aí o Gilson não se encaixou naquele time e a gente resolveu nem negociá-lo, a gente resolveu emprestá-lo porque a gente sabia do potencial do jogador. Agora que a gente tem um treinador que é bom, que sabe jogar para frente e gosta de jogador de velocidade, e que solicitou a volta do jogador, e aí elogiando, é claro, o Marcelo Oliveira, aí vai valer a pena investir nele. Então, estou indo por essa fala do Gilvan. Muito embora na Série B agora, as grandes partidas do Gilson tenha sido como volante, tenha sido como meia. O técnico Givanildo colocou ele como meia. Então, são pequenas apostas que o Cruzeiro está fazendo. Por um grupo que é pronto, dá para acreditar que vai dar certo. Caio Mourão, Leandro Damião, Joel e Gilson.
esses nomes que o Cruzeiro já fechou, né? Além do Felipe, você vê com bons olhos para o time mineiro, que já é um time formado, né? Ele não tem que contratar assim um jogador para chegar já vestindo a camisa. É um time que precisa de reforços pontuais. É o que a gente falava no começo do programa, né? As contratações pontuais dos times mineiros. O Leandro Damião vai ter uma torcida muito grande para ele lá em Santos, né? Porque eles precisam salvar o prejuízo, né? Que o Damião causou aos cofres do O presidente do Santos disse querendo que ele jogue muito. Você sabe que o Leandro Damião é uma aposta que o Cruzeiro justifica essa aposta em cima do Marcelo Moreno, né? Marcelo Moreno vinha em baixa e aí o Leandro Damião vem na mesma toada, mas num time de pelada. Esquece 2014. Eu acredito que a maioria das pessoas escolheria o Damião ao invés do Marcelo Moreno. Porque o Damião teve lampejos brilhantes na grande fase dele internacional, sim, apesar de que ela foi há algum tempo já. Acho que é uma aposta válida, se eu não me engano, o Cruzeiro paga 70% do salário dele, o Santos ainda paga 30%. São 450 mil por mês. Então eu acho que qualquer um na situação do Cruzeiro, na carência que o Cruzeiro tinha hoje de centroavante, buscaria o Damião. Até porque se o Cruzeiro não buscasse o Damião, buscar quem? Buscar o Jô e o André? Porque não tem centroavante no mercado. Então a aposta do Damião, ela tinha que ser feita mesmo e acho muito válida. E se não der certo, paciência, devolve pro Santos. O prejuízo é deles. Então acho que todo mundo faria essa aposta, ou a maioria das pessoas. O próprio Atlético tentou o Damião, né? É um jogador com mercado nacional, ué. Há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, foi ventilada a possibilidade dele pro Tottenham. Quase que ele vai pra Copa do Mundo. Ele só não foi pra Copa do Mundo porque machucou na Copa das Confederações, entrou o Jô e fez os gols lá. Agora, o Joel, eu vi algumas partidas do Curitiba e fiquei muito bem impressionado. A gente tem que falar aquela passagem também, né? Do cara que sai de um time de um tamanho e vem jogar no Cruzeiro. Mas o Cruzeiro, ele tem aquela questão dele ser muito fácil de jogar no ataque do Cruzeiro hoje. O time tá muito encaixado. Com o Goulart, com o Ribeiro, com o Mike chegando, com os laterais indo bem, os volantes saindo com qualidade. Então, tanto pro Damião quanto pro Joel, eu acho que isso vai ser muito bom. Eu acredito muito que o Damião, por exemplo, se o Cruzeiro pegou um grupo, apesar de que o ano passado também foi um grupo assim, o Cruzeiro custou engrenar na primeira fase da Libertadores, é um grupo relativamente tranquilo e tem o Mineiro. Então, de repente, você dá uma moral para um atacante como o Damião, começa a fazer gol, a fase vira. Acho que plenamente possível do Damião dar certo, o problema talvez, dando certo, seja no futuro conseguir segurar. E do Gilson eu gosto, acho um bom jogador, fez um bom campeonato pelo América e é um valor que, já que é do clube, aquele mesmo raciocínio que a gente fazia no primeiro bloco com o Giovanni Augusto, com o Patrick, se de tudo o Gilson não ficar, o Gilson tem mercado. É uma possibilidade que o Cruzeiro tem de manobrar ali para conseguir se reforçar. O Joel ainda tem uma coisa que ajuda ele nessa questão de se adaptar ao Cruzeiro, né? Ele jogou a Copa do Brasil pelo Londrina, né? Fez 2 gols no Santos naquela partida. No primeiro jogo, o Londrina ganhou de 2-1 e depois o Santos ganhou dentro da Vila Belmiro. E o Joel fez os 2 gols em cima do Santos lá em Londrina. E depois ele foi para o Curitiba e se deu bem no Curitiba. Então, ele já participa de um estágio de evolução, né? Ele começou na reserva no Curitiba. Isso, no banco. Ele chegou no Curitiba também como aquela aposta, porque na época se dizia que o Joel já teria o contrato feito com o time da Alemanha. Só que não rendeu isso e acabou que ele fechou com o Cruzeiro. Então ele é um jogador que chega com um grau no Cruzeiro assim que não é tão abaixo do que se esperava. O meu medo com o Joel e agora, eu aposto, como eu disse, eu aposto muito nesse jogador. Mas eu tenho medo de me decepcionar, né? Tem esse outro lado. A gente também corre risco de se decepcionar com ele, como foi, por exemplo, com o Marlone. O Marlone chegou como uma talvez até como grande promessa. E eu disse isso no ano passado. Foi a melhor contratação do Cruzeiro de 2013 para 2014. A esperança é que ele chegasse no final do ano brigando pela... E eu avisava, né? Nas redes sociais, falando assim, o Ricardo Goulart que abre o olho, porque o Marlone vai chegar e o Goulart, naquela inconstância dele e tal, na época, vai perder o lugar. Acabou que eu sou péssimo de previsão, né? O Marlone foi mal e o Ricardo Goulart foi o jogador do Cruzeiro no campeonato. Foi o melhor ano do Ricardo Goulart. Mas apesar de você apostar no Joel, acho que a grande aposta é o Damião e acho que a manutenção da qualidade do time do Cruzeiro passa por um Damião eficiente. Sim, porque o Marcelo Moreno fez gols muito importantes. Evidentemente que o Goulart e o Everton Ribeiro são os jogadores mais fundamentais para o clube, mas o Marcelo Moreno era um desafogo muito grande ali na frente. Então, inclusive na rotação do ataque do Cruzeiro, quando ele saía, entra o Goulart muitas vezes entrando
naquele espaço que o Moreno criava para ele, o Damião tem que se adequar a isso. Mas Porque ele não pode fazer o time cair de qualidade, porque se o Damião não render, periga travar esse ataque. E o Damião vai precisar no Cruzeiro de ter uma coisa que ele não tem, que é velocidade. E esse talvez seja o calcanhar de Aquiles do Damião. Né? A questão da velocidade. Ser um jogador rápido, um jogador que você espera, inclusive, precisão num determinado momento. É o Everton Ribeiro pensando rápido, o Ricardo Goulart pensando rápido, o Mike, que você citou muito bem, pensando rápido. Né? E aí, você parar no pé de um cara, e esse é o grande problema, por exemplo, que o Júlio Batista tem no Cruzeiro. Para na velocidade. E eu acho que esse é um problema que o Damião tem. O Joel pode dar certo por conta disso. Uma tabela mais rápida, pivô ali mais rápido. Agora, a política do Cruzeiro de contratação é que eu acho muito bacana. Não entra a questão do Damião, estou entrando na questão nem do Gilson. O Gilson tem 27, 28 anos, me parece. Mas entra na questão do Joel, que é contratar jogadores novos. O Cruzeiro monta time hoje, e eu acho que é muito acertada essa política, pensando para daqui a 2, 3 anos. Eu acho que foi até uma política que o Matos implantou no clube. Né? Pegar jogadores novos não é para vender, como faria o Perrella, por exemplo, mas montar jogadores que se habituem a vestir a camisa do Cruzeiro, que é pesada, e ter resultados. Se o Joel não jogar bem esse ano, não tiveram muita... O Marlone não mostrou potencial nem na hora que poderia, já não tinha mais o peso de um campeonato. Por exemplo, contra a Chapecoense, né? Esse é o último jogo. E sim, o Joel, se não der certo ao longo desse ano, pode dar certo em 2016. Né? Você contrata um jogador pensando nos próximos anos. Esse eu acho que pode ser o diferencial desse menino, que você tem que ter uma paciência maior do que tiveram com o Marlone. Tem também as tabelas, o gráfico aí dos jogadores do Cruzeiro. Coloca aí na tela pra gente, por favor. Quando coloca aí na tela, a gente chega também a uma contestação que chega a ser triste pro futebol brasileiro. Né? Você falou aqui que o Leandro Damião é a aposta, né? Aí nós temos os jogadores do Cruzeiro, o Fabiano, o lateral direito, que foi contratado, né? 23 anos. 23 anos, é verdade. 5 assistências para gol. É um reserva para o Mike, pensando que o Ceará já de idade, já está na hora de... E corria o risco também de perder o Mike, né? Para o próprio Porto, né? Que também procurou o Cruzeiro, né? Procurou o Mike também. É uma aposta. O Fabiano fez boas partidas pela Chapecoense. Não fez gol, embora seja lateral, mas 5 assistências. Um time que estreou pela Série A, né? E conseguiu permanecer, eu acho que também é um bom nome. 23 anos. Entra nessa política que a gente está falando do Cruzeiro de pegar jogadores novos. Tem o Leandro Damião aí também? Pode colocar, por favor? Os dados do Leandro Damião. Aí o torcedor cruzeirense vai ficar... Então, meu Deus, aí chega quem que nós estamos pegando? Aí chega onde eu estava falando. O Leandro Damião fez 6 gols o ano passado no Campeonato Brasileiro. Em 26 jogos pelo Santos, ele fez 0,23 a média por jogo. Quanto custou cada gol do Damião, né? Dá para fazer um cálculo. Cada gol do Damião custou em torno de 2 milhões. Por aí. A impressão que eu tenho do Leandro Damião é que o Leandro Damião vai para o campo de forma muito protocolar. O que falta? O Marcelo Moreno... Falta tesão, né? O Marcelo Moreno. Mas vocês não acham também que faltava ritmo para ele? Não sei. Forma física? Mas o jogador como o Leandro Damião, ele tinha que se valer. É igual o Pato. Me dá a impressão de que os dois perderam a vontade. O Marcelo Moreno estava louco no Cruzeiro. Você via, ele fez aquele gol no último jogo, falou, eu quero ficar e tal. Sabe, eu acho que ele vai ter que tomar um 220, porque, vai ter que entendeu? Me parece que ele está muito protocolar, fez dinheiro muito rápido, não sei, não dá para falar de longe, mas é a impressão que me passa. Eu não vejo no Damião aquela vontade, aquele afã. Talvez também tenha sido, né? E aí pode ser um fator favorável para o Cruzeiro, para o Damião no Cruzeiro. O Damião, ele foi para o Santos, quando esperava ir para a Europa. Né? Ele tinha um mercado europeu muito amplo, né? Tinha time da Itália procurando ele na época, me parece, Fiorentina, Inter de Milão, né? Quer dizer, falava-se em grandes mercados, né? De um cara que poderia chegar na Europa e estourar e de repente o Inter vende. E o Inter se aproveitou bem da situação, vende para um mercado local. Né? Então, quer dizer, o jogador já fica, eu esperava
Eu esperava a Gisele Bündchen e estou dormindo com a... Dilma Rousseff. Eu não ia fazer essa comparação, não. Eu ia pegar outro nome mais respeito. Tem um ponto no Cruzeiro com mais respeito. Tem um ponto no Cruzeiro que eu acho que é interessante a gente reparar como é que vai funcionar o 2015 e é pegar o gancho do nome do programa, que é o extracampo do Cruzeiro no que diz respeito à direção de futebol do Matos, que ganhou tanto destaque ao chegar ao Cruzeiro e ir montando a equipe, elenco, temporada por temporada. E agora a gente vai perceber qual que era realmente a importância dele dentro dessa engrenagem cruzeirense. Se o Gilvan realmente vai assumir essa função, se ele vai colocar alguém, porque me parece evidente que a transição Dimas-Alexandre foi um grande avanço, absurdo avanço do Cruzeiro. Então o Cruzeiro vai ter que mostrar também como é que vai lidar com essa perda, porque parece, para quem vê de fora, que é uma perda. E aí, sem dúvida, como é que vai caminhar esse time? Qual que era a importância dele no controle de elenco? Isso que é o grande de mercado? Esse é o grande problema e é o grande desafio do Cruzeiro em 2015, porque você controlar jogadores como Júlio Batista, né, que chegou a criar problema, inclusive. Dagoberto também, né? Dagoberto. Mas o Dagoberto segurou, o Alexandre Matos segurou esse time. Né? Mas a partir do momento que não tem mais a figura do Alexandre Matos e não se sabe quem vem, vai ser o presidente, eu não acho. Né? E a gente pode se lembrar que um dos primeiros atos do Gilvan como presidente do Cruzeiro foi criar animosidade com os jogadores. Vocês ganham muito, vocês não têm que ficar reclamando de atraso salarial, não. Mas peraí, cara. Então, o Fábio, ninguém menos do que o Fábio, não, peraí, ué. Você está errado. E quase que se criou uma briga ali, logo de cara, entre jogadores e diretoria. Então, o Gilvan vai ter tato para lidar com o grupo dessa forma. O Marcelo Oliveira faz isso, mas junto com o Matos. Vai ficar essa lacuna. O Gilvan já está cogitando trazer alguém, até formar esse cara dentro do Cruzeiro. Eu acho até válido. Falaram de Sorin, falaram de Tinga. Tinga, o Marcelo Dian, que foi zagueiro no Cruzeiro, também falou-se nele. Eu não sei, a impressão que me passa é que até pelo trabalho que o Matos fez no Cruzeiro, que é um nome difícil de ser encontrado. Né? Eu sou o presidente do Cruzeiro, e aí os atleticanos vão brigar comigo, mas você tem que arranjar o cara para controlar um grupo que é grande e que é bons jogadores no banco, parte para cima do Maluf. Sendo sincero, parte para cima do Maluf. É um cara que conhece o Cruzeiro, mas é claro, você vai criar uma rixa ali com os atleticanos, mas você tem que ir para cima. O Cruzeiro não tem esse nome e não tem no mercado. O Alexandre Farias no América... Só você olhar no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, o Rodrigo Caetano tem rodado sistematicamente pelos todos os grandes, agora está no Flamengo. E honestamente, não fez, um décimo do que Maluf eu procuro, quando o Matos saiu do Cruzeiro, eu fiquei assim, gente, quem poderia vir? Aí eu comecei a brincar na internet, a procurar quem são os diretores de futebol dos grandes. São Paulo, Corinthians e tal, né? E eu percebi que no Rio Grande do Sul, por exemplo, os dois times, tanto do Inter quanto do Grêmio, são pessoas formadas dentro dos clubes. Eu confesso que eu não lembro quem são os diretores de futebol, mas são pessoas que fazem parte da direção, são gremistas. Eles sabem como funciona a máquina, né? São colorados e gremistas. Faz parte da direção do clube que é eleita. Né? Você pode tirar o cara se o cara estiver fazendo um péssimo trabalho. É claro, você tem autonomia disso da mesma forma como um diretor que está roubando alguma coisa, você vai tirar o cara da diretoria. Mas estão dentro do clube. Quando você não tem um indivíduo no mercado, como eu acho que é um mercado, porque é um mercado, inclusive, meio amador no Brasil ainda, não existe uma formação nesse sentido. Hoje, eu vejo com bons olhos o que o Corinthians fez com o Edu Gaspar, que era um jogador identificado com o clube, com a trajetória, um jogador inteligente, muito bem articulado. Foi o que foi feito na Europa com o Leonardo. Me parece, Leonardo, por exemplo, é um grande nome, quando o Cruzeiro ventila, o Dian é um cara esclarecido, o próprio Tinga é um cara muito esclarecido, o Sorin, que é uma identificação tremenda, seria um escudo para esse elenco. Conhece muito do futebol. São opções que eu acho que deveriam ser analisadas na falta de um profissional do gabarito de Matos Maluf no mercado. Então é isso aí, gente. Com tristeza que eu falo, mas o Extracampo está acabando. Eu quero agradecer. Acabando hoje. Semana que vem. Semana que vem a gente está de volta. André, eu quero agradecer pela sua presença. Obrigado por ter participado com a gente. Obrigado, Caio, por ter vindo mais uma vez. E espero que você volte mais aqui nessa bancada nova aqui e participar com a gente. Só chamar. Então é isso aí, pessoal. O Extracampo está chegando ao fim. Até a próxima.